Fala galera, sejam todos muitíssimos bem-vindos ao primeiro podcast do TS Gym. Eu costumo dizer, né? Costumo não, porque vocês nunca me viram nesse podcast aqui, mas eu quero dizer que hoje não vai ser só um podcast. Hoje vai ser um papo aberto sobre tudo que a gente tem construído, né? Tudo que vocês que já nos acompanham lá no Instagram estão vendo. Sobre um novo conceito de estúdio fitness no Brasil. Tô aqui com o responsável, o maravilhoso, o perfeitinho Silvio, que é o cara que tá ali cuidando da TS Gym, que tá tocando, que trouxe uma metodologia diferenciada e que é ali hoje o rosto, né, que tá tocando esse negócio. Fala aí, Silvinho. Grande Renanzão. Hoje é um bate-papo. Vamos hoje. falar como nós chegamos até aqui? Bora. Se apresenta pra galera aí. Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pela recepção. Detalhe. Hoje não teve café, hein, cara? Hoje não teve café. Mas é porque a gente já tomou lá embaixo, né? Porque o Silvinho foi convidado um dia lá no TS Cash. Chegou aqui, mesona de café posta, pãozinho de queijo, iogurte. Aí chegou hoje aquela sala seca, cafezinho. Mas sabe por quê, né? Porque você já é da casa, né? É isso aí. É diferente. Fechou. É isso aí, meu irmão. Estamos junto nessa empreitada, né? É um grande prazer ter essa oportunidade que me foi dada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E trazer essa ideia, né? De apresentar mesmo para vocês nossa metodologia de trabalho, esse conceito, né? De treinamento, que muitas vezes fica perdida aí por aí, né? A gente vê um pouco mais do mesmo sempre. E essa relação com o exercício que a gente vai falar durante o nosso papo aqui, ela tem uma outra opção, uma outra sistemática, que muitas vezes é realmente o que falta, né, como experiência na vida das pessoas. Porque a gente vê acontecer muito essa história da pessoa não ter uma boa relação com o exercício e aí vem com a frase: eu não gosto de treinar, eu não gosto de me exercitar, eu não gosto de academia. Mas muito provavelmente essa pessoa ela não teve uma boa relação com o exercício físico, né, e com o treinamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e outras coisas que com certeza a gente tem de novidades para o pessoal, né, Renanzão? Show de bola. Então já ajuda a gente, que esse é um canal novo, esse é um podcast novo, já se inscreve no canal, já compartilha. Você que acompanha aí o Grupo TS, que acompanha as nossas jornadas, a gente tá aqui para fazer o diferente. Mas só para te colocar na mesma página que nós estamos, só para você entender o que tá acontecendo. Esse ano, para entender o ecossistema em geral, nós vamos abrir o jogo aqui hoje, né? Bora lá. Eu sempre me preocupei com o bem-estar do time TS, da galera que trabalha aqui no TS, enfim, do grupo. E aí, um dado momento, tive uma ideia meio de louco, assim, de fazer uma academia dentro da empresa. Isso aí não é comum, né, Silvinho? Fala sério. Nem um pouco. Né? Isso aí é coisa de doido. Mas a gente fez academia, a gente organizou todo aquele ecossistema e como todo mundo já conhece, né, e já tá acostumado, a gente faz coisas boas, né? Ficou um ecossistema sensacional essa academia. Só que a galera do TS não conseguia usar aquilo o dia inteiro, ou não conseguia... Cara, ficava maior parte do tempo aquilo parado. E a galera vai mais à noite, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, nossa, cara, isso é um desperdício. Ficar um espaço desse, um ambiente desse, um ecossistema desse parado. E aí, eu já tava com isso no meu coração, né? E aí, um dia... Quer continuar a história a partir daí? Bora! Um dia, inclusive um dia de domingo, né? Numa ocasião propícia, e nos encontramos numa missa, né? Na igreja. E me lembro que a gente se cumprimentou, aí no finalzinho a gente, vou trocar uma ideia. Aí você me convidou para vir até aqui conhecer a estrutura, né?
Eu vi que você tinha montado essa estrutura, né, nas suas postagens. Aliás, é suspeito, né? Nós somos suspeitos, mas a melhor estrutura que nós temos hoje aqui na região, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também de ambiente, né? E aí, naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo, é bom saber que a gente não é louco sozinho, né? Sempre a gente acha uns parceiros. Né? E aí a conversa foi a seguinte: vamos trocar uma ideia, eu vou te convidar para você conhecer o espaço. Isso foi assim, cara, tô pensando em comercializar aquilo, tô pensando em abrir para as pessoas e tal, precisava de alguém, cara. Correto. E aí o Silvinho guardou no coração. Pois é. E aí o papo foi meio que assim, né? Vamos conversar? Vamos? Quando? Hoje. Hoje, o que você vai fazer 2 horas da tarde? Não, nada, vamos lá. Aí, brabo isso, né? Foi assim, né, cara? Bem maluco o negócio. E aí, vim aqui conhecer a estrutura, a gente começou a conversar e aí você apresentou a sua ideia, né? Que era realmente de abrir o estúdio, né? Para que nós pudéssemos trazer uma proposta de treinamento diferente. Mais uma vez, eu fico muito feliz de ter sido um escolhido, né? Nós já nos conhecemos, já tivemos algum contato em relação a treinamento. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Quando você me convidou a assumir, a tomar a frente, né, do trabalho da TS Gym, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho e dessa paixão que eu tenho pelo trabalho em ajudar pessoas. Que eu tenho toda certeza que esse é o nosso principal diferencial, né? O nosso trabalho ele é conduzido em cima de dedicação, amor e paixão, que eu acredito muito, não só no exercício físico, como um objeto transformador da vida das pessoas, tá? E quando eu falo da vida, eu falo dos mais diversos campos, das mais diversas áreas da vida da pessoa. E foi assim que aconteceu, né? Essa sinergia, você apresentou essa proposta de abrir o estúdio para o público, né? Que até então, você disse, era... Só para a galera saber, eu queria que você contasse para o povo, Silvinho, um pouquinho da sua jornada dentro da educação física, do exercício físico. Sim. Hoje o Silvinho, também é um atleta, o cara faz treino de 4, 5 horas no dia, né, Alfredão? O cara é brabo, corre, pedala e nada. Então, dentro do meu coração, a ideia não era simplesmente abrir uma academia. Era abrir um lugar que fornecesse saúde, cara. Exatamente. Onde as pessoas não fossem tratadas apenas como um número, mas que elas fossem tratadas como alguém que está no processo de evolução da sua performance. Então, um dos pilares do estúdio é a atenção. Exatamente. Por quê? Porque a gente dá atenção plena para os nossos alunos. Como assim? Só para vocês entenderem. São horários reservados, só podem no máximo 6 alunos por horário, com 2 profissionais, que é o Silvio e o Alfredão, que também é uma pessoa que está aqui, que ela é maravilhosa, é um cara de coração, e é isso que é o TS, né? A gente só traz pessoas boas para o nosso ecossistema. Então é um cara também que tem uma parte já de academia, de sala de musculação, de algumas especializações nessa área de musculação, que veio para complementar muita coisa junto com o Silvinho, né? Que o Silvinho é o cara do cara que te ensina, mano. Isso que é o mais legal. Então, ele te ensina o que você tá treinando, né? Ele te ensina a chegar no seu objetivo. Então, quando você vem hoje pro TS Gym, tô até entrando numa parte que é mais pro final do podcast, mas quando você vem pro TS Gym, você tem a sensação de estar traçando e galgando, né? E construindo o seu objetivo. É diferente de você ir sozinho num lugar, numa academia, por exemplo, que você não sabe se você tá fazendo certo, você não sabe se aquilo vai te ajudar a atingir seu objetivo. Uns falam pra você fazer cardio desesperado, outros falam que você tem que fazer um tipo de exercício e, na verdade, sua cabeça fica cheia de coisas e você nunca tem a sensação que você tá fazendo a coisa certa. Aqui é o contrário, aqui você tem a sensação que você está fazendo a coisa certa. Aqui quando você cai aqui nesse ecossistema, no TS Gym, nossa, cara, chegou meu dia de treinar, eu preciso ir lá que eu tô concluindo meu objetivo. Porque muitas pessoas não sabem, mano, mas elas não pegam gosto pra coisa
porque elas não têm certeza se elas estão... Porque todo mundo fala assim, não, mas você precisa treinar, você precisa se exercitar. O que que a primeira coisa que a pessoa faz? Ela vai e se matricula numa academia convencional. Aí nossa, é difícil falar isso, mas eu vou arrumar briga. Mas qual que é o modelo de academia convencional? O modelo de academia convencional é receber mensalidade. Deixa eu te explicar. Quando você olha para grandes redes, em uma única academia aí na sua cidade, ou aqui na sua cidade, para você que é de Jaú, tem 2.000 alunos matriculados. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceria se esses 2.000 alunos decidissem ir no mesmo horário treinar? Então tá claro que o objetivo não é a sua performance. Tá claro que o objetivo simplesmente é manter aquela estrutura rentabilizando e você se vira como dá. Então, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela vai se matricular numa academia. Ela faz sua matrícula numa academia. O que acontece, mano? Ela acha que ela vai chegar lá e ela já vai treinar do jeito que dá, vai montar uma fichinha pra ela ali e ela vai estar galgando seu objetivo. Mas não é, mano. Você concorda comigo? Totalmente. Não é. E aí o cara, ele vai 2, 3, às vezes até força aí 2 meses, 3 meses, e ele vai parar porque ele não se vê acompanhado, ele não se vê sabendo se ele tá fazendo certo. Não tem uma evolução. Não tem uma evolução. E aí para. E a gente vê relatos. Eu tava ontem na recepção ali, tomando um café, junto com... esqueci o nome dele. Um aluno da TSG. E ele falou assim pro Silvinho, cara, minhas dores nas costas acabaram. Pois é. E às vezes você vai com dor nas costas na academia e você fica até pior. Porque você tá fazendo um exercício que não era pra você fazer, cara. Por falta de acompanhamento, por você ser só um número. É difícil falar isso, mas eu preciso falar. E aí o TSG veio. Eu falei, se fosse pra abrir, como todos os negócios que eu faço, eu preciso que seja um negócio diferenciado. E aí tá, dentro de um mês que a gente inaugurou o estúdio, já é sucesso total. Já tem horários que já não podem mais ser comercializados, porque já bateram seu teto máximo de alunos. E por quê? Porque a gente decidiu estar com você. A gente decidiu fazer o que ninguém faz. Exclusividade, atenção, acompanhar de perto. E logicamente, com os melhores, né? Então... Pra galera entender, que eu já falei demais aqui, pra galera entender, Silvinho, da onde você veio, cara? O que você faz hoje e qual que é a sua relação com o exercício físico? O que te trouxe até aqui, por exemplo? Bora lá. Antes de responder essa sua pergunta, só para não perder esse raciocínio, e é exatamente essa sinergia que a gente teve, essa sua ideia e a sua proposta em oferecer esse tipo de atendimento, né? E a minha atuação profissional que sempre foi pautada em fazer dar certo. O exercício físico, a pessoa tem que ter essa relação com o exercício, ela tem que ter evolução e isso é fácil fazer, é só treinar certo, né? Eles falam, vamos arrumar encrenca às vezes, né? Mas é só treinar certo, cara. E o treinar certo, ele engloba... encrenca também, tem um capoeirista profissional aqui, um faixa preta de jiu-jitsu ali, eu tô tranquilo, velho. É muito provável não dar certo quando as pessoas fazem mais do mesmo, né? E aí, voltando na tua pergunta, inclusive até o primeiro podcast que eu gravei, que eu fui um convidado, que foi no ano passado, acho que tem uns 9, 10 meses que eu gravei, falei bastante sobre isso, né? E eu acho legal a gente ressaltar isso novamente. Em relação à minha formação, sou profissional de educação física, eu tenho 3 especializações, 3 pós-graduações, em áreas bem específicas que eram áreas que eu notava, por exemplo, uma fragilidade, né, e uma dificuldade de uma boa atuação profissional. Então eu fiz uma especialização de ciência do treinamento de força, e quando a gente fala treinamento de força, a gente imagina o bodybuilding, né? E na verdade força é uma capacidade física que todo mundo precisa. O idoso precisa para se movimentar, o jovem para ter uma qualidade de vida, o adulto mais ainda. Então, quando a gente fala de força, eu fui lá para estudar força.
Né? Força para quê? Para quem? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então eu fiz ciência do treinamento de força, foi uma especialização. Depois eu procurei uma outra área que também é muito fragilizada, que é um atendimento específico em relação a questões, a quadros clínicos. Por exemplo, uma pessoa tem uma hernia de disco, a pessoa tem uma artrose, a pessoa é diabética, a pessoa é hipertensa. O exercício ele é um remédio para essas situações. Mas sabe aquela historinha da dose? Dose e resposta, né? Tem que ser na dose certa e da maneira correta. Então eu fiz uma especialização em fisiologia clínica do exercício. Né? Como é que o exercício vai resolver o seu problema? E depois fiz uma pós-graduação, que terminei recentemente, em treinamento de endurance, que são os esportes como corrida, triatlon, natação, ciclismo, né? Esportes de resistência, esportes de endurance, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E tudo isso foi se convergindo por uma coisa só. Trazer a melhor opção de treinamento de acordo com o objetivo do aluno. E também da especificidade. Quando a gente fala em especificidade, não adianta a pessoa procurar um trabalho, um treinamento. O cara é um lutador de jiu-jitsu, olha lá, Alfredão. O cara é um lutador de jiu-jitsu. Ele tem que procurar um treinamento desportivo, um treinamento que vai preparar ele para aquilo que ele vai fazer. Então, um treinamento de especificidade. Nessa fase agora. Exatamente, nós estamos trabalhando isso aí agora, né? Então, o profissional, o que vai fazer a preparação desse atleta, ele precisa entender, né? Obviamente de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, ele precisa entender o contexto do esporte, então a gente chama isso de treinamento desportivo, tá? Então, esse é um treinamento dirigido, né, para aquele atleta, para aquela situação. Diferentemente do cara que vai para academia para fazer um treino de hipertrofia. O cara precisa ganhar massa muscular, aumentar o tamanho do músculo, vamos dizer assim, que é um outro tipo de trabalho de força. Ou o cara que vai para qualidade de vida, que a gente chama de fitness, né? Vai para ter um bom corpo, qualidade de vida, é um outro treino. Aí o cara vai porque o cara é hipertenso ou diabético, é um outro treino. Então você concorda que não dá para colocar tudo no mesmo balaio e mexer. E é o que a gente vê por aí. É sempre mais do mesmo. Porque você entra numa academia, por exemplo, você vê todo mundo treinando a mesma coisa. Tá? Todo mundo treinando a mesma coisa. Famoso 3 de 10. Famoso 3 de 10, 3 de 12. Assim, o 3 de 10, 3 de 12 é bom? Pra quê? Dependendo do objetivo, é excelente. Mas se você pegar um cara que está se preparando para performance esportiva, não faz sentido. Então, assim, a gente precisa entender que o treinamento ele só vai ter real resultado quando ele é realmente direcionado. O para quê, para quem e para quando, tá? Que a gente vai falar disso também. Isso é a métrica do negócio. E lá, na base, o principal, que é a premissa de qualquer treinamento, que é uma palavrinha mágica, saúde. A gente precisa pensar na saúde, ponto. Então, quando você vem me procurar para fazer um treinamento, olha, meu objetivo é tal. Beleza, a gente precisa entender quem é o Renan, o que realmente o Renan quer e priorizar a tua saúde, em primeiro lugar. Então, olha, até aqui a gente consegue ir, daqui para cá não vale a pena. E o porquê? E aí eu vou argumentar isso, você vai entender o porquê. Então, toda a estruturação do nosso treinamento, ela é feita em cima dessa ideia. Para quê, para quem e para quando. Né? E trazendo para o aluno essa experiência que vem de onde? Vem, obviamente, da formação, do estudo, da vivência, da experiência, né? E hoje, exatamente hoje, na aula, eu ouvi de uma aluna a seguinte frase. É uma aluna nova, ela veio, fez a nossa aula experimental, e passando o carnaval agora ela iniciou. Ela está no 3º treino dela. E ela me falou hoje, lembra quando eu falei para você que eu não gostava de academia? Porque a primeira retórica dela, quando ela chegou, ela, eu não gosto de treinar, não gosto de academia. E aí eu brinquei com ela, falei, então eu tenho uma notícia boa para te dar. Todos os meus alunos que já treinam comigo há 4, 5, 6 anos, eles falaram a mesma coisa para mim. Eu não gosto de treinar, não gosto de academia. Então eu falei, você tá no lugar certo, porque quem não gosta de treinar, vai treinar aqui. Brinquei com ela, tá? Hoje ela me falou exatamente isso. Ela falou assim, hoje eu acordei com vontade de vir treinar. Fiquei com vontade, eu não acredito, eu consegui ter vontade de vir treinar. Cara, isso é mágica? Não. Isso é só fazer o que tem que ser feito. Tá? Não é mais do mesmo. Então, essa é a ideia. Eu vou dar um exemplo aqui. E esse exemplo vai chocar um pouco o povo que tá ouvindo. Tá? Imagina você aí da sua casa,
que você descobre uma fórmula e todos os dias que você levanta, você vai trabalhar, você descobre que você consegue fazer R$ 5.000 por hora. Beleza? Você cria um ecossistema, uma metodologia e você faz R$ 5.000 por hora. E esses R$ 5.000 por hora pode te realizar os sonhos da sua família, pode fazer com que você tenha o melhor plano de saúde para sua família, pode te dar uma casa melhor, pode te dar um carro melhor, pode fazer você ajudar seus pais, pode fazer você dar um futuro melhor pro seu lar, pra sua família, enfim. Você falaria assim, eu não gosto de trabalhar? Você aprendeu, cara. Então, você levanta todo dia, nossa, eu preciso ir, mano, eu tô construindo meu futuro. Porque você tem palpável que você faz R$ 5.000 por hora. Agora, vamos converter isso pro treino? Quando você tem palpável que você tá construindo um corpo melhor, uma saúde melhor, um bem-estar melhor, cara, é óbvio que você vai inconscientemente falar assim, mano, eu gosto de ir. Porque me faz bem, porque eu tô me sentindo melhor, porque eu tô deixando de ter algumas dores, porque eu tô me sentindo mais disposto. As minhas relações sexuais estão melhor. Acontece ou não, Silvinho? Muito. Muito. Mas por quê? Porque você fica mais disposto, porque se sente mais vivo, porque você vai pegar o seu neto no colo e você fala assim, nossa, eu não tô tão fadigado mais. Então, será que você não gosta mesmo ou você não aprendeu o caminho certo ainda? Não vivenciou uma experiência Diferente. Aí a galera fala assim, eu vou contar um segredo pra vocês. Obviamente que eu, né, como investidor e o cara que tá mentorando tudo isso por trás, né, do ecossistema, obviamente que a gente fala de equipamentos de ponta, a gente fala de uma estrutura que ninguém tem, de um estúdio 100% climatizado, de um ambiente 100% instagramável, aonde você tirar foto no TSDIM fica bonito. fica lindo. Fica lindo. Só que esse é o menor das vantagens. É a menor das vantagens. Obviamente que isso acopla, né? E fala assim, nossa, eu tô indo pra um ambiente topíssimo. Nossa, que academia massa. Nossa, que estúdio top. A gente fala estúdio, né? Mas é uma academia, tá, galera? Tem todos os equipamentos que tem numa academia de rede, por exemplo. Tem tudo. Só que é num formato reduzido e com menos pessoas. Pra quê? Pra que você tenha mais atenção. Para que você tenha o seu treino, para que você exerça o passo a passo do seu objetivo. Então você não é um número, você é um aluno, você não é um número como nas outras, né? Que você é o José, que você é o João. Aqui o Silvinho sabe que o João tá treinando para correr melhor. Aqui o Silvinho sabe que o José tá treinando pra, cara, fortalecer as costas dele, que dói muito. Ele sabe disso, ele vai te chamar pelo nome, ele vai conhecer você. Vocês vão criar um relacionamento e esse relacionamento vai fortalecer a sua evolução, né? Então, todas essas vantagens de ser um estúdio premium, diferenciado, você entra geladinho, parece que você tá entrando no shopping, assim. Tem cafezinho, tem frutinha, tem isso e aquilo. Tudo isso não faria sentido sem uma metodologia. Tudo isso cairia por terra se você viesse treinar aqui. Inclusive, eu te lanço um desafio agora. Você sentindo no seu coração, agende uma aula aqui. Ah, Renan, mas cara, eu não sei. Eu vou te falar, eu vou te fazer o seguinte, experimenta, depois você faz a sua matrícula. Eu tô te dando aqui, para quem tá aqui nesse podcast, venha fazer uma aula, por minha conta. Pode ser, Silvinho? Pode, fechado. Por minha conta, venha fazer uma aula. Ah, mas experimente. Aí falou assim, eu queria fazer uma semana para ver se eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer algo super histórico. Cara, venha fazer uma semana de treino. Eu te desafio a vir uma semana e você colocar a TSD na mesma prateleira que existe na sua cabeça no que diz respeito à academia. Não tem. Você vai criar uma nova prateleira, cara. Você fala assim, nossa, que da hora.
nossa, eu sou tratado de um jeito totalmente diferente. Então, o que nos faz diferente, além dessa estrutura, é uma palavrinha que eu também uso em todos os meus ecossistemas, e aí é por isso, eu nunca falei isso pra você. O que faz o meu ecossistema diferente se chama metodologia. Eu tenho metodologia aqui para gestão, eu tenho metodologia para financeira, eu tenho metodologia para marketing, eu tenho metodologia de recrutamento de pessoas, eu tenho metodologia de liderança, eu tenho metodologia de todas as coisas. E não poderia ser diferente no TSDIM. Hoje o TSDIM, ele tem uma metodologia para fazer você chegar no seu resultado. Não vai ser para todo mundo o 3 de 10. Exatamente. 3 de 10, Alfredão. Chique ou não? É bem isso aí. E essa relação com o exercício, eu costumo dizer e quero reforçar, não sendo redundante e já sendo, muito provavelmente a pessoa que fala não gosta de treinar é porque não teve uma boa relação com o exercício físico. E tem mais, digo mais, né? Hoje a pessoa precisa entender que se você quer um mínimo de qualidade de vida, se você quer envelhecer sem dar trabalho para ninguém, quer ter independência, hoje não é mais uma opção. O treinamento, o exercício, ele não é mais uma opção. Ele é uma obrigação. Se você quer, e obrigação no sentido bom da palavra, né? Você está cuidando do seu maior patrimônio. É tipo escovar o dente, né? Exatamente. Você está cuidando do seu maior patrimônio, que é a saúde. Fala para mim o que você faz sem saúde. Você trabalha bem sem saúde? Você tem um bom relacionamento sem saúde? Então, assim, a gente precisa entender que se isso hoje não é uma prioridade para você, a gente precisa repensar. Tem algo muito errado. Porque a saúde tem que ser em primeiro lugar. Porque com saúde você vai conseguir performar, você vai conseguir se desenvolver no seu campo profissional. Enfim, sem saúde o que você faz? Nada. Então, precisa repensar isso, né? A importância de se colocar em primeiro plano. Porque aquela história, eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu quero cuidar. Só que, cara, se eu não estiver bem, se eu não estiver cuidando de mim e eu não estiver bem, eu não consigo fazer nada por ninguém. Então eu preciso priorizar isso, né? E é aquela história Muito que pelo nós... contrário, você vai dar trabalho para as pessoas. Vai dar trabalho. E aquela história que a gente estava num bate-papo um dia que você comentou, e é bem isso, cara. Se você, aquela história, eu morro por alguém, mas você vive por alguém? Né? Eu morro pela minha filha, eu morro, dou a vida pela minha família. Tá, mas a sua família não quer a sua vida. A sua família quer você vivo e bem. A sua família quer você vivo e bem. Então, você treina pela sua família? Você se alimenta bem pela sua família? Você diz não para muita coisa que você precisa dizer não para sua família? Não ao cigarro, não à bebida alcoólica. Então, a gente precisa repensar isso. Né? Onde eu estou, onde eu quero chegar e até onde eu quero ir. E nesse contexto, o exercício físico ele é essencial, né? Pensando em qualidade de vida e dessa maneira que a gente falou da metodologia. Nós temos uma metodologia, aliás, até para posicionar o pessoal um pouquinho, como você já conhecia o meu trabalho e por isso veio essa nossa conversa, é uma metodologia que eu já desenvolvi há muito tempo. Só que a minha atuação, antes ela era diferente. Que a ideia foi a mesma, mas, por exemplo, no espaço que eu trabalhava antes, no meu antigo estúdio, eu atendia 3 pessoas, e não mais que isso. Eu poderia abrir para 4, 5, 6, 7, virar uma academia? Não sei. Essa não era a minha proposta. Eu não queria que as pessoas estivessem lá treinando, fazendo 3 de 10, clássico, né? As pessoas estivessem lá treinando e eu pensando só em rentabilizar isso aí. Não, cara, a minha missão não é essa. Eu acho que a minha vocação, todo mundo tem uma... Quando a gente vem para esse mundo, todo mundo tem uma missão. E eu já entendi que a minha vocação é fazer diferença na vida das pessoas através do exercício físico. Essa é a minha vocação e a minha grande paixão. E eu acho que isso é o que me conduz nesse trabalho, que eu já fazia, né? Só que antes eu tinha essa limitação pela minha estrutura, que era pequena. Então eu atendia 3 pessoas por horário. Então eu tenho alunos de 4, 5, 6, 7 anos que estão comigo ali, porque entenderam que isso realmente... E relatos tem vários, a gente pode convidar um dia para vir os alunos. Tinha aluno que tomava 4 ou 5 remédios para pressão arterial, hoje toma meio. Tinha aluno que tinha 3 hérnias e morria de dor, hoje não sente dor. E assim, a pessoa entendeu que o exercício é um remédio não farmacológico, é um remedinho, é a pílula que ele toma todo dia ali, que faz bem para ele, né?
Então essa metodologia eu já desenvolvi há muito tempo, já pensei o treinamento dessa forma, né? E aí o que você fez? Como eu disse no começo, a gente sempre acha um louco mais louco que a gente, você potencializou isso. Você me convida, né, para nós desenvolvermos esse trabalho, você me traz para uma estrutura que me deu uma ampla, abriu assim o leque, né? A gente conseguiu dobrar o atendimento de 3 por hora, a gente passou a atender a 6. Melhor. Aí nós trouxemos o Alfredo, né, que é um baita profissional, um baita cara do bem, é o cara que tá na nossa sintonia, é o cara certo, é o cara que tá vibrando na nossa energia. A gente trouxe o Alfredo, né, para ajudar, né, a melhorar cada vez mais. E, cara, é sucesso. Graças ao bom Deus, tudo que eu sempre ouvi na minha vida, eu continuo ouvindo agora de uma forma mais intensa e mais ampla. Que exatamente são esses relatos das pessoas, do bem-estar em estar treinando, do resultado que estão alcançando, e fora a estrutura, né? Que não tem um aluno que entre no nosso espaço, e o pessoal até brinca, fala assim, nossa, dá vontade de ficar aqui. Fala, por isso não fica, tem o cafezinho, tem o sofá, tem a área ali pra você sentar mais reservada. O café é o melhor café do planeta. O melhor café do Brasil. Ó, e eu tenho uma coisa só pra falar. Muitas pessoas também talvez não entendam o que eu vou falar agora, mas tá tudo bem. Geralmente, quem tem essa percepção são pessoas menos ignorantes. Olha só o que eu vou falar. Quem entende o quanto isso é importante para a sua vida, que é... Cara, hoje eu fui correr de manhã, né? Porque eu mandei minha agenda de treinos para você lá e eu tô seguindo ela. Hoje eu não tava, ontem eu recebi convidado aqui, fiquei até 11h30 da noite em reunião, enfim. Eu fui correr hoje de manhã. Mas o que eu tô querendo dizer? Geralmente, pessoas que têm cargos, têm um maior poder aquisitivo, têm mais instrução no quesito, mais conhecimento, são as pessoas que elas não negociam cuidar da sua saúde. Olha só que louco. Geralmente, você vê pessoas com maior nível de conhecimento, com maior nível hierárquico no sentido de ter mais poder na sociedade, ou é um empresário, ou enfim. Essas pessoas, elas não negociam cuidar da sua saúde, seja 40 minutos por dia, seja 40 minutos 3 vezes por semana, seja, ela vai dar um jeito de encaixar aquilo na agenda, porque ela já entendeu o que a gente está falando aqui. E o que está acontecendo com o TSGym? O TSGym, ele também virou um local de evolução pessoal. Olha só, porque é muito comum você estar no TSGym e de repente você tem um médico ali especialista em alguma coisa treinando do seu lado. Você vê um engenheiro, você vê um gestor de obras, você vê pessoas que já são diferentes pelo seu lifestyle. E você pode beber dessas outras fontes também, às vezes numa prosinha no café, porque durante o treino não dá pra você fazer isso. Mas você pode fazer um network, você pode trocar contato, você pode... Você vai entender, nossa, eu não sou louco sozinho, eu tenho esse monte de compromisso, mas aquele cara tem mais compromisso que eu, cara, e ele tá aqui treinando. Então você começa a perceber também que essas pessoas que têm maior conhecimento e estão numa posição diferenciada, elas também querem estar no ecossistema que a gente criou e idealizou. Elas querem um treino diferente, cara. Elas não querem simplesmente ficar bonito pro verão. Elas querem ficar bem pra vida. Né? Elas não querem simplesmente, como a galera fala, meter o shape pra aquela viagem da praia. Não, cara, eles querem estar no shape ideal o tempo inteiro, porque eles querem desfrutar mais o tempo inteiro da vida, eles querem performar mais o tempo inteiro.
Então acaba que o TSGym, ele tá esse berço, né? De pessoas que estão buscando saúde, de pessoas que estão evoluindo, de pessoas que somam pra caramba, de alunos diferenciados. Então, é um lugar de alunos diferenciados. É um lugar que você fala assim, esse cara aqui, eu posso escutar o que ele tá falando. É um lugar de network. Eu mesmo, cara, eu faço uns horários meio alternativos, assim que fala, né? Por conta da minha logística. Mas eu sempre faço questão de deixar 1 ou 2 horários da minha semana pra ir treinar de manhã quando tem a galera ali. E eu mesmo acabo. Ontem, acho que foi ontem, né? Que esse mesmo feedback que eu recebi da dor nas costas e tal, é uma pessoa que tá no ramo da construção e a gente tem o TSE aqui, que é do ramo imobiliário. Ô, vamos trocar contato, você conhece? Aí, ó, já vamos agendar um café para tomar um café aqui na TSE e fazer um possível negócio. Então, cara, é isso que acontece o tempo inteiro. Tá? Ao mesmo tempo, tá o nosso engenheiro lá e já troca uma ideia sobre falar alguma coisa específico da. Então é isso, cara. É um ambiente que você não vai ver pessoas falando mal de outras pessoas, você não vai ver conversa fiada, você vai ver pessoas que estão ali de fato focando nas suas melhores versões, nas suas melhores performances, né? E ia ser muito legal pro caramba. Me faz bem estar ali, cara. É todo um contexto. O que você acabou de falar é até interessante. Outro dia tinha uma aluna que passou por cirurgia com um médico e estavam os dois treinando no mesmo horário. E ele perguntou, aí, como é que você tá? Tá bem? Então, assim, é essa relação, né? De além, que vai além também só do treinamento, né? Isso é fantástico, porque a gente realmente tem um ambiente diferenciado. Quando eu falei que a gente ouve, né, esses relatos dos alunos, até minha filha outro dia, minha filha tem 12 anos de idade, ela fala assim, papai, quando que eu posso ir lá no TSGym ficar um pouquinho lá? Porque eu adoro ficar lá, né? Às vezes ela vem comigo, fica ali um pouquinho, faz a tarefa dela e senta lá no cantinho. Então, assim, é um ambiente que você vai além do treinamento, como eu já disse, e a gente consegue construir transformações, cara. Isso é fato. Isso é fato. E eu volto a falar, o exercício ele é um agente transformador da vida das pessoas. Ponto. Simples assim. E quando a gente fala em treinamento, é o que você falou, você não pode pensar dessa forma, eu vou treinar porque, eu tenho um casamento daqui 4, 5 meses, eu quero estar bem no casamento. Ou não, eu vou pra praia. Cara, exercício físico, ele é pensado a médio e longo prazo. E a pessoa tem que entender que, independente do seu objetivo com o exercício, a gente trabalha com estímulo e adaptação. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, para quem não está fazendo nada, qualquer coisa serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho está valendo, né? Só que quando você tem o seu objetivo, você sabe onde você quer chegar, e o treinamento ele é correto, ele é direcionado, que você percebe a evolução, para que isso aconteça, existe um processo. Então, o que eu costumo falar para todos os alunos? Apaixone-se pelo processo. Aprenda a gostar do processo. Então, vou citar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. A gente prepara um atleta para uma determinada modalidade. Pega um corredor, por exemplo. Aí vamos fazer o trabalho de preparação. Fala pro aluno, olha... Inclusive, tem aluno da TSGym que tá sempre nos pódios aí, hein? Que eu tô assistindo vários, esse rolê. você viu? Um abraço pro Luciano, hein? Só troféu, homem. Ó, Luciano é o garoto propaganda, cara. É isso aí. E aí, essa é a ideia, apaixonar-se pelo processo, porque eu falo para o aluno, não fica pensando só lá na corrida, porque talvez isso não fique tão prazeroso, cara, apaixone-se pelo processo, pelas suas conquistas, dia a dia, treino a treino, evolução a evolução, e treinamento ele é isso. Por quê? O corpo humano responde dessa forma, a principal premissa do treinamento, estímulo, adaptação. Você dá um estímulo, o corpo recebe aquele estímulo, ele se ajusta e se adapta, a gente tem alguém que chama de supercompensação, ele se prepara, ele sobe a régua dele, aí você vem com outro estímulo, ele vai se adaptar, vai ter uma supercompensação e assim segue o jogo, né? Isso a gente chama, é um processo para a gente pensar, por exemplo, numa periodização de treinamento, né? Existem vários momentos da periodização, eu preciso entender onde é que o aluno está, onde que é um treino regenerativo, onde é um treino de pancada ali, de um treino mais firme, então tudo isso acontece por quê? Porque, voltando no que eu disse, é estímulo adaptação. Simples assim, tá? E a partir do momento que eu entendo isso e a pessoa entende que o processo é muito importante e não só o resultado final, isso vira hábito.
isso vira hábito. Porque é gostoso você chegar, fazer sua aula e perceber que você subiu 2 quilinhos da carga. Legal, cara, um baita de um progresso. Né? Ou você conseguiu fazer uma série mais do exercício, um ótimo progresso. Ou você tem o sonho, porque a gente trabalha com isso. Eu falei isso no outro podcast e é importante as pessoas lembrarem, né? Quando a gente trabalha com exercício, a gente trabalha também com os sonhos das pessoas. A gente trabalha com o bem maior, que é a saúde, né? O seu bem mais valioso, a saúde. Só que a gente trabalha com sonhos de pessoas também. Às vezes a pessoa tem um sonho de começar a correr, fazer uma prova de 5 quilômetros. Ou a pessoa tem um sonho de, já é um corredor, quer fazer uma maratona. Ou a pessoa tem um sonho de começar a andar de bicicleta e não tem resistência. Ou a pessoa, enfim, nós trabalhamos com sonhos. Né? E aí a gente precisa ter um cuidado especial, porque lidar com os sonhos das pessoas é uma grande responsabilidade. E aí você precisa mostrar para essa pessoa que é totalmente possível. Mas entendendo que existe um processo, entendendo que a gente tem um ponto de partida, a gente tem todo um processo e aí nós vamos chegar lá na linha de chegada. Né? E isso é muito importante que fique claro, porque cai naquilo que eu já falei milhões de vezes e você vai me ouvir falar isso muito. Né? As pessoas que falam que não gostam de treinar é porque não tiveram uma boa relação com o exercício. Ponto. Isso aconteceu comigo, quando eu era adolescente. Quantas e quantas academias eu ia treinar. Isso porque eu gosto da brincadeira, né? E aí, cara, desanimava, não ia. Porque eu não tinha uma boa relação com o exercício. Só que eu fui insistindo a ponto de um dia falar, opa, aí virou aquela chave, e aí você vai estudar, você vai, né, se formar, aprender, estudar. Aí você começa a entender. Você também passou por aquela experiência desagradável com o exercício, né? Sabe aquela história da educação física, que tem os alunos que adoram, outros não querem. Aí aquele cara que nunca fez educação física na escola, nunca teve experiência com movimento. Aí o cara com 40 anos de idade não consegue agachar. Né? Não entende o que é mais ou menos um padrão. Não gosto dessa palavra padrão, mas só para ficar mais posicionado. Um padrão de um agachamento. É porque o cara não teve uma experiência com o movimento, com o exercício, não teve estímulo, né? Isso é um problema sério, né? Que a gente sempre teve e hoje ainda continua tendo, né? Eu até postei nós postamos essa semana, falando um pouquinho, dia 10 foi o dia do combate ao sedentarismo. E você vê lá o percentual, cara, você entra no site do IBGE, tá lá. Nós temos 84% dos jovens do Brasil são sedentários. 84%. Se o cara é sedentário jovem, como é que esse cara vai chegar na velhice? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente precisa mudar esse quadro. E aí a chave é essa. Às vezes não foi a experiência. Portanto, reforçando o que o Renan já disse e voltando a te convidar, vem treinar com a gente aqui, vem fazer uma semana de treinamento, vem fazer uma aula, venha entender um pouco mais, vivenciar um pouco mais do que eu estou te falando aqui, né? Porque falar... papagaio de pirata fala, né? Então a gente precisa provar que isso é real. É só estar querendo que aconteça. Fácil assim. Show, muito bom. E aí, só para ficar claro também, galera, eu sei que vocês gostam desse modelo de podcast, que muita gente assiste podcast correndo, indo pro trabalho, dirigindo, viajando, enfim. A gente vai deixar... a gente vai ter sempre podcast agora. O Silvinho, ele vai ser o rosto do podcast aqui. Nem sempre eu vou estar, mas terão convidados especiais. Muito especiais aqui participando. Galera que tá envolvido com a saúde. Galera que tá envolvido com o esporte. Galera que tá fazendo a diferença na saúde e na vida das pessoas. Então, o Silvinho ele vai estar entrevistando esse povo, vai estar... Nosso objetivo aqui é gerar transformação. Se você não consegue vir até o nosso local, até o nosso estúdio, para viver essa transformação aqui, que a gente consiga levar essa transformação também através das redes sociais, através de conteúdos informativos para vocês. Inclusive, para você que está aqui no YouTube, você precisa seguir o TS Gym. Sarinha, como que tá o @ do TS Gym? @TSGym_. Só você procurar lá TSGym, você já vai encontrar, já tem dicas ali, você pode conhecer um pouquinho do nosso ecossistema, você pode fazer uma pergunta lá, você pode, enfim, cara, a única coisa que você não pode é ficar do jeito que você tá.
Sentadão no sofá. comendo um brigadeiro, aquela pizza que a gente já conhece, aquela é boa, hein, Alfredão? Eita, nós! Mas assim, uma outra coisa que é importante ressaltar, que uma coisa que eu sei, que eu vou trazer de valor aqui agora, que eu sei que o Silvinho gosta bastante, que é o treinamento específico para esportes. Boa essa ou não? Ótima. Quando a gente fala assim, mas eu ir lá puxar uns ferros na academia já não vai me favorecer no esporte que eu faço? Olha só que eu tô te fazendo uma pergunta. Às vezes você gosta de um esporte, só que você tem que entender que tem treinamento que é a base de tudo. Por exemplo, a musculação, o cardio, enfim, tem coisas que são a base de tudo. E se você tá com esse pensamento de, nossa, eu pratico, por exemplo, tênis. Eu jogo tênis. E eu vou na musculação e tal. Cara, será que a musculação que você faz não está retardando a sua melhoria no esporte? No tênis? Isso é muito comum acontecer. Por que que eu tô te falando isso? O Silvinho vai explicar de maneira melhor. Porque quando... Isso é uma percepção minha. Aí você me corrige se eu tiver errado, que pode ser que eu esteja. Quando você vai para um esporte, você trabalha técnica, você trabalha movimento, você trabalha precisão daquele esporte. Só que, na maioria das vezes, você não trabalha a eficiência corporal, podemos dizer assim, para aquele esporte. Eu tô praticando jiu-jitsu. Cara, jiu-jitsu é muito gás, é muito empurrar, é muito puxar. A gente não faz lá, a gente trabalha treinamentos, a gente trabalha o gás, e você pega o gás jiu-jitsu, mas a gente não faz treinamentos, por exemplo, que vão intensificar a minha musculatura ou vão me deixar mais forte numa posição que periodicamente eu tô usando no jiu-jitsu. Fala um pouquinho mais sobre isso, Silvinho. É exatamente isso. Quando a gente define o treinamento de um atleta, de qualquer modalidade E a gente pode ajudar a galera que pratica esporte, corredor... Qualquer esporte. A galera pode vir na TS Gym que nós vamos fazer um treino específico pro esporte. É o treino específico. Ah, eu vou embora depois Ponto. dessa. Viu, cara? Bom, você já tá vivenciando isso aí, né? Bom Depois isso. você conta a história Bom aí. demais. É um treino específico. Porque quando a gente fala de treinamento esportivo, a gente precisa, como você disse, e a palavra é essa, especificidade. Qual é a especificidade do esporte? O que esse atleta faz? E quando eu digo atleta, às vezes as pessoas só pensam em atleta de rendimento, de alto rendimento. Não, cara, atleta é o cara que pratica aquilo com uma regularidade. Ah, eu jogo tênis 3 vezes na semana. Cara, você é atleta, você treina aquela modalidade, tá? Então, eu uso a palavra atleta nesse sentido, englobando toda essa situação, né, de quem realmente pratica algum esporte. Então você pega, isso que você relatou é um grande problema. A gente vê isso acontecer com muita frequência. Pega o corredor, aí o cara pratica corrida de rua. E aí você vê o cara treinando na academia, fazendo treino de força tradicional. 3 de 10, 3 de 12, cadeira extensora, cadeira flexora. Isso é bom? É aquilo que eu falei, para quê, para quem e para quando? O que o profissional tem que entender? O que um corredor, vou falar do corredor, depois eu vou te dar o exemplo do tenista que você comentou. O que um corredor precisa? Você vai na literatura, o que a literatura preconiza? Porque treinamento é ciência. Treinamento é ciência. Esporte é ciência. A gente tem hoje uma disciplina chamada ciência do treinamento, né? Porque ela estuda como você vai performar da melhor forma possível, tá? Então, o que um corredor precisa? Você vai na literatura, o que preconiza? Um corredor precisa trabalhar força pura e potência. Aí o cara vai trabalhar hipertrofia na academia. E aí vira uma concorrência. Um treino ele é concorrente com o outro. O que era para te ajudar vai te atrapalhar. Tá? Então, por exemplo... forte isso que você tá falando, hein? Pois é. O que era para te ajudar vai te atrapalhar. Então você... E aí acontece a questão das frustrações. Às vezes o cara... mas eu treino. É muito comum as pessoas virem falar comigo... Ah, eu corro, tal, eu faço isso, faço aquilo. Ah, mas eu treino musculação e, nossa, eu tô me machucando. Eu falo, olha, aí é que tá. Porque quando a gente fala de musculação é um método de treino de se trabalhar força.
Porque quando a gente fala trabalhar força, na literatura a gente tem como trabalho resistido, treinamento resistido. Na verdade, força, como eu disse no início, força é uma capacidade física. E como é que você vai desenvolver isso? Para quê? Então, qual é a força que um corredor precisa? Ele precisa de força pura e potência. Então, ele tem que treinar exercícios para força pura e exercícios para potência. Ele não tem que treinar hipertrofia, ele não tem que treinar outras coisas que não vão colaborar na performance dele, se esse for o objetivo. Ponto. Assim é um tenista. Você comentou do tenista. Por exemplo, é muito comum você ver tenista com lesão de ombro, quadril, pelo gestual do esporte, pelo movimento, né? E aí esse cara tem lesões porque ele não vai lá e trabalha a musculatura específica que ele precisa para estabilizar a cintura escapular, que é todo esse complexo do ombro aqui, né? O que a gente chama de manguito rotador do ombro. Ele não faz um treinamento específico para aquela musculatura, ele vai lá e faz uma musculação tradicional. Ele não faz um treinamento para trabalhar potência, porque ele também precisa de potência para o esporte de raquete, e fica lá rodando lâmpada. Rodando lâmpada. Ah, mas eu treino, mas você treina certo? Essa é a pergunta. Eu treino, mas você treina certo? Então, assim, aquele ditado que a gente acabou de falar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que você tem que assumir o risco, né? Esse que é o grande lance. E tem uma galera que tem um preconceito, né, cara? Sim, total. É bom super falar disso também. Super preconceito. E, cara, vou mais a fundo, vou criar mais polêmica aqui. Até pra a galera que treina força, por exemplo. O cara quer força, quer hipertrofia, quer ficar grandão lá, quer desenvolver musculatura. Muita gente ainda treina numa metodologia totalmente ultrapassada, uma metodologia que já foi provado por A mais B que não funciona, vírgula. Funciona aquilo que eu falei. Para quem não tá fazendo nada, tudo funciona no começo. Mas quando a gente tá falando em melhorar, em performar, não vai funcionar exatamente como tem que funcionar. Então hoje você pega, às vezes o cara fica na academia, eu preciso treinar força. O cara fica lá 2 horas treinando na academia. E ele acha que ele tá treinando força, cara. Às vezes se ele tiver 40 minutos, ele vai fazer um treino melhor do que um treino de 2 horas. Só que um treino direcionado. Né? Então aí vem o quê? A expertise do profissional e, cara, o que esse cara precisa desenvolver? Esse cara quer hipertrofiar? Ok. Então, como é que é o caminho? O que acontece, né, para o músculo hipertrofiar? Qual que é o caminho? Como é que eu vou sinalizar esse trabalho, essa força para esse cara ficar com o músculo? Aí vem essa expertise e conduzir o trabalho em prol aquele objetivo. Senão o cara vai ficar fazendo o quê? Rodando lâmpada. E quando a pessoa descobre isso? Quando eu tive um professor, cara, ele falou uma frase uma vez, eu nunca esqueço. Aliás, esse mesmo professor ele falou 2 frases para mim, que eu nunca esqueço, que mudou a minha conduta em relação ao treinamento. Primeiro, ele disse o seguinte, que eu já falei aqui, para quem não tá fazendo nada, qualquer coisa serve. Então, se você pegar um cara que é idoso, sedentário, e você der como é que chama aquele remedinho aqui? Placebo? Não, um remedinho que faz ir no banheiro, Gutalac, que dá dor de barriga. Cara, se você der um laxante pra ele vai hipertrofiar um pouquinho o quadríceps. Por quê? Porque ele vai sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, porque dá dor de barriga. Ele não tá fazendo nada, mas ele vai começar a sentar, levantar porque ele tá com dor de barriga. Ele vai ter hipertrofia. Então, pra quem não tá fazendo nada, serve. Isso é muito importante. Primeira coisa que ele me disse. Eu nunca mais esqueci disso. Então, essa conduta, ela precisa ser entendida dessa forma. O que realmente essa pessoa precisa? E aí o treinamento faz diferença. E aí a segunda coisa que ele me disse, quando é que a pessoa não vai entender que ela... Quando acontecer isso, a segunda coisa que ele me disse, um bom profissional da área da educação física, ele só vai ser bom quando ele entender de movimento e não de exercício. Porque todo mundo sabe que supino é para peito, que a puxada é para as costas. Então eu não preciso entender o exercício, eu preciso entender de movimento. Né? Qual é o contexto desse movimento? Tá? E aí eu me sinto às vezes meio maluco, que às vezes eu deito assim e fico pensando, se o cara tá pegando essa garrafinha de água aqui, fazendo esse movimento e abrindo, o que ele tá fazendo? Que músculo tá trabalhando? Como é que tem que fazer? Por que ele tá mexendo? Né? Então eu preciso entender isso. Primeira coisa. E aí sim eu vou pegar as ferramentas, né? Então qual é o exercício, qual é o melhor exercício, qual é a melhor intensidade, qual é a melhor carga. Isso também é muito importante, que a gente vê as pessoas treinando sem essa preocupação. As pessoas têm o conceito de que treinar, por exemplo, treinar força, né? Musculação, para quem quer hipertrofia. Qual que é o senso comum? Carga. Eu vou subir peso. Hoje eu fiz supino com 40, daqui 10 dias eu quero fazer com 50. Depois eu quero fazer com 60, com 70.
Cara, peso, carga, é só uma variável do treinamento. Quando a gente fala em treinamento, a gente tem diversas variáveis, né? Cadência, escolha de exercício, tempo de pausa, enfim, diversas coisas vão definir o que você vai fazer. E eu já consegui provar para muita gente, que às vezes o cara que vai lá e faz força erguendo 100 quilos, às vezes você coloca na mão do cara lá metade do peso, 50 quilos, só que você muda algumas variáveis do treinamento, a cadência, o posicionamento, você muda aquilo e o cara fala, não é possível. Eu tô com metade do peso e tô fazendo força igual ou mais do que eu fazia. Então é mais ou menos essa ideia, é entender o que você precisa proporcionar para o treinamento realmente ter resultado. Assim funciona. E assim que é. Que aula, hein, galera? Que massa. É isso que você encontra aqui no TS Gym. E aí pra gente ir pros recados finais, assim, né? Uma coisa importante você saber que o nosso principal objetivo é o seu sucesso. Olha só que louco isso. Sim. Não é o nosso sucesso apenas. A gente não tá aqui apenas para ter mais uma mensalidade na TSD. Eu, como empresário hoje, todas as coisas que eu decido fazer são coisas que eu acredito, cara. São coisas que eu decido investir em coisas que eu acredito que vai fazer bem para as pessoas. Quando a gente olha para nossa vida num contexto geral, a gente olha, não tem como olhar só para os meus filhos. Pesado que eu tô te falando. Eu olho ali, eu sou um bom pai. Beleza, eu posso ser um bom pai, cara. Se eu tô obeso, minha vida não tá rodando como ela deveria. Eu sou um bom pai, mas se eu estou passando apuros financeiros, a minha vida não tá rodando como ela deveria. Eu sou um bom pai, mas eu não tenho momentos de conexão, de amor com a minha esposa. A minha vida não tá rodando como ela deveria. Então, hoje, né, olhando e até abrindo um pouquinho dos bastidores de como a minha cabeça funciona para você que me acompanha aí, que gosta do meu trabalho, eu invisto em negócios que potencializam as pessoas num contexto geral da vida delas e não simplesmente num braço. Então vai ser muito comum daqui para frente você me ver investindo em negócios da saúde, investindo em negócio que faz seu negócio crescer, que te rentabiliza mais, investindo em negócio que melhora o teu emocional. Então, começa a perceber hoje, e aí as pessoas falam uma frase muito comum, que é: não tem nada tão ruim que não possa ficar pior ainda. E eu tenho uma frase oposta a essa. E essa é pra você guardar no seu coração. Não tem nada tão bom que não possa ficar melhor ainda. Então procure o melhor. Mas a TSDIN, eu já vou deixar claro aqui pra você. A TSDIN é 5 vezes o investimento de uma academia normal. Começa a entender o que de fato você tá priorizando, mano. Será que de fato os outros lugares, as outras academias estão trazendo o resultado que você gostaria? E até quando você vai empurrar isso com a barriga? Até quando você vai? Não estamos falando aqui de nada inacessível, mas é bem mais caro sim do que você está acostumado. Por quê? Porque nós estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você como investidor, você investiria em algo que você sabe que não vai te trazer resultado? Não. É isso. E aí você percebe, pessoas com maior nível de consciência preferem investir mais. E eu vou te explicar. Quando você que está desse lado, e talvez você tenha também dinheiro, enfim, para investir e tal. Mas eu tenho certeza que você não compra as coisas pelo preço delas. Você compra pelo retorno que aquilo vai te dar. Então começa a observar se as coisas que você está investindo o seu tempo ou os seus recursos estão te trazendo o retorno que você gostaria. A gente chama isso de ROI. Qual é o ROI que isso está dando? Qual que é o retorno sobre esse investimento? Vou só trazer vou deixar mais lúdico. Por exemplo, tá vendo essa xicrinha aqui, ó?
Ela é uma xícara personalizada. Ela é personalizada por dentro. Ela tem logo na parte dianteira. Tem logo dos dois lados. Ela tem um pirizinho também personalizado. E ela custa bem mais do que uma xícara normal. Mas, quando eu olho para essa xícara, será que uma xícara normal causaria o mesmo impacto em você estar assistindo? Vou te explicar. Quando você assiste, nossa, olha, tem uma xicrinha do TS. Ela é personalizada, você tá vendo. Então, isso aqui me gera retorno. Retorno aonde? Na sua percepção sobre o meu ecossistema. Então, ela faz a mesma função. Não estamos falando de treinamento. Ela faz a mesma função mas essa aqui me dá um retorno de percepção de valor na cabeça da minha audiência. Assim como essa garrafinha. Então, quando eu olho para o exercício, quando eu olho, qual é o retorno que eu espero? Obviamente que um hotel 5 estrelas, ele tem um investimento maior do que um hotel 1 ou 2 estrelas. Concorda, sim ou não? Total. Só que qual é o retorno, experiência que aquele hotel 5 estrelas ele vai te dar? Quais são as memórias que esse hotel vai gerar na sua família? Quais são as experiências que você, como avô um dia, vai estar numa mesa e a sua filha vai falar: nossa, a gente foi lá, foi muito legal, aquela experiência eu guardo até hoje. Nossa, lembra o jeito que nos serviram e tal. Então, não tem como você esperar o mesmo retorno de coisas que você paga o mesmo preço. E a gente tá falando de uma outra coisa que é um papo para outro podcast. Então, o problema não está sobre o que você paga, mas sim sobre o retorno que você recebe. Sempre assim. Todos os negócios que eu invisto hoje. Tudo o que eu faço na minha vida hoje, Silvinho, é pensando em ROI. Se eu fosse, mas Renan, cara, mas tem coisa que você comprou uma Porsche há um tempo atrás. Nós estamos entrando num assunto totalmente aleatório aqui, mas é assim que o povo gosta. Mas você comprar um carro top mesmo assim, nacional, não faria o mesmo barulho? Posso te explicar? Não. Se você soubesse como empresário, as portas que me abriram, os negócios que eu fechei através daquele movimento de investir em algo, não estamos falando de retorno financeiro, nós estamos falando de retorno sobre percepção, sobre negócios que eu fechei, sobre coisas que caíram no meu colo simplesmente porque as pessoas passaram a acreditar mais em mim por aquilo. Então, eu tô falando todo esse storytelling aqui para você não comparar as coisas. Que loucura que eu tô fazendo. Mano, não compara o incomparável. O que você tem na TSGym, por isso você precisa experimentar. E eu ouço muitas coisas assim. Nesses dias eu tava num torneio de beach tênis assistindo. Fui prestigiar meu amigo e tinha uma pessoa do meu lado que falou assim, ó, pra uma outra adversária e tal. Não conheço a pessoa, por isso que eu tô falando, né? Ela falou assim: nem conheço esse cara e já odeio ele. Cara, você nem conhece o cara. Você nem conhece o TSGym. Você nem conhece o TS. Então, para de tomar suas decisões por pessoas que também não experimentaram. Porque se você for conversar com quem tá aqui, ele vai falar o quê, Silvinho? A jogada é totalmente diferente. Ele vai falar assim: mano, a melhor coisa que você pode fazer, que você precisa fazer é ir lá. Exatamente. Ele vai... Os nossos alunos, se for pra conversar com alguém, converse com os nossos alunos, né, Silvinho? Sim. E o grande lance é, como você disse, cara, esse preconceito que se cria é por quem não vivenciou e às vezes por pessoas que têm resistência em, ao menos, tentar entender que quando você traz alguma coisa diferente do senso comum, não é porque você é arrogante, não é porque eu sei mais que ninguém, não é, cara, é só porque eu sei e sempre me preparei para isso, eu sei o que eu posso fazer em prol da pessoa, qual é o benefício que ela vai ter.
E eu preciso mostrar isso pra pessoa. Porque não adianta nada eu ter isso pra mim e não fazer diferença. E aí você às vezes leva a fama do quê? De prepotente. Ah, mas você tá falando isso, tá falando aquilo. Aqui você fala, tá andando de Porsche, cara prepotente. Cara, calma, respira. Vamos entender o contexto, né? É assim que funciona. Só precisa experimentar. Na conclusão de tudo isso não crie... que você fala de estúdio, geralmente você lembra de um hotel, de um lugar que... Não, estúdio premium é o lugar de quem de fato quer um treino exclusivo, personalizado. É um lugar onde você não divide aparelho. É um lugar onde você tá ali, cara, pra evoluir. E onde você tem o seu treino. Que Esse você é o grande precisa. diferencial. Porque quando você coloca isso aqui numa mesma prateleira, ou que você leva em consideração o que pessoas que nunca vivenciaram essa experiência e você tira as suas conclusões por essas pessoas, você está tomando você tá tirando uma conclusão errada. Aquele lance, né? Mas eu não gosto de melancia, mano. Já experimentou? Você já experimentou? Mas eu não fui com a cara dela. Poxa, experimenta, cara. Depois você tira suas conclusões. Vem conhecer o Alfredão aqui. Não é mesmo? Já toma um como é que chama? Armilock? E aqui a gente tem o Silvinho é corredor nato e o Alfredão é faixa preta de jiu-jitsu. Inclusive, quero agradecer aqui que ele tá me dando umas aulas de vez em quando de jiu-jitsu aqui. Tô evoluindo meu dia, hein, cara. Pegar seu pescoço uma hora dessa, hein? E tá se preparando agora, né? E tá se preparando. Você? Aí eu tô também. Mas o Alfredão já começou a acompanhar meus treinos de Gil também. Eu tô achando que ele não quer deixar o pescocinho dele sobrando, não, cara. E aí, o que acontece, cara? Aqui é o seguinte, se você correr, o Silvinho vai pegar você na Dá uma rasteirinha. E se você tentar escapar, o Alfredão já finaliza na hora. Não tem jeito. Mas, Silvinho, você quer deixar um recado final pra galera aí? Cara, o recado final é só reforçar o convite, né, para que você venha vivenciar essa experiência, entenda um pouquinho mais do que a gente falou aqui, né, vivencie isso para realmente você entender e para você realmente validar o que está sendo falado aqui, que nossa grande missão, e quando eu digo nossa, é porque foi realmente uma situação muito, como que eu vou falar, cara? Muito abençoado. Abençoada, essa é a palavra. Foi muito meio abençoada. Que a voz de Deus soprou ali e as coisas aconteceram. Tudo isso que eu vivenciei minha vida toda, essa experiência que eu tenho com o exercício e a vontade de poder entregar isso muito mais, foi potencializada, né, pela proposta do Renan de nós assumirmos essa ideia de levar essa experiência para você. Então nós temos tudo que precisa, né, da melhor forma possível para que você tenha o melhor resultado. Então é reforçar o convite, reforçar também que nós teremos o podcast agora, TS Gym. Muitos e como convidados. O Renan disse, teremos vários convidados falando sobre os diversos temas dentro da área da saúde. Então, nós teremos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, atletas, trazendo esse contexto do exercício físico, do treinamento, mas também esse contexto de vida, né, do impacto que isso traz na vida das pessoas. Então, convidar a todos que acompanhem as nossas redes sociais, estamos à disposição para te entregar o melhor, até mesmo de forma virtual, como o Renan disse, pode mandar sua pergunta lá no nosso Instagram, estaremos, na medida do possível, respondendo o mais rápido possível, solucionando a sua dúvida, e estaremos aqui te esperando, de portas abertas, para oferecer o que realmente o exercício vai poder trazer de melhor na sua vida, na sua relação com o exercício. Desafio agora para você que vai ser seco. Não é mais desafiador do que rolar com o Alfredo. Vixe, cara, quando você fala isso, me dá uma batedeira. O desafio é defina o TS Gym sem usar as palavras academia, estúdio premium. Nossa, eu ia colocar outra palavra. Aí vamos ver se vai ser aceitável ou não, se vai aceitar minha proposta. Então defina o TS Gym sem usar academia, estúdio premium e exercício físico. Uma palavra? Frases sem usar essas palavras. Academia,
estúdio premium e exercício físico, cara? Cara, o TS Gym é o que você procurou a sua vida toda para alcançar o seu objetivo. Simples assim. Caraca, hein? A promessa é forte, hein, Sarinha? Rapaz do céu. Então, se você quiser alcançar seu objetivo, é só você colar com a gente aí que a gente vai fazer o melhor por você, como a gente sempre faz. Silvinho, queria te agradecer publicamente aqui, primeiramente por você aceitar o meu desafio de tocar esse novo braço. Te agradecer pela sua amizade hoje, por você ser quem você é, do jeitinho que você é. Você é um cara especial que tem conquistado todo mundo aqui dentro. E feito a diferença na vida de inúmeras pessoas. Então, quando eu vejo alguém que tá fazendo a diferença na vida das pessoas, não tem nada mais que alegra meu coração do que isso, cara. Então, eu me sinto feliz de estar aqui, de estar do seu lado, de estar fazendo as coisas acontecerem. E eu tenho certeza que a galera tá diante de um dos maiores movimentos de transformação física, de saúde, que eles já viram, porque isso aqui não tem como ficar num único lugar, isso vai se espalhar, e tô muito feliz de estar compartilhando isso com você. E só mais um adendo também, queria agradecer imensamente ao Alfredão por prontamente aceitar o nosso convite de vir, e cara, o que mais me deixa feliz de estar do seu lado, além de você ser um ótimo profissional e tudo mais, é saber que você tem um coração bom, verdadeiro. Então, conte comigo aí. Vai pegar muito meu pescoço ainda, mas fica esperto que uma hora eu vou pegar o seu também. É isso, cara. Obrigado no fundo do meu coração. E vamos fazer acontecer como a gente já tem feito. Cara, eu que gostaria de te agradecer. A retórica é muito parecida pela pessoa que você é e vem conhecendo cada dia mais, né? Por todo esse empenho que você tem em tudo que você faz. Isso é viral, isso transmite, né? Esse empenho, essa disposição, essa visão que você tem. Então, agradecer o convite, né, que você me fez para estarmos nessa jornada junto. E com certeza, como você disse, essa vai ser a maior e melhor experiência na vida das pessoas. E a gente trabalha para isso, né? E a gente trabalha para isso porque a gente tem uma missão. E agradecer de coração mesmo o convite mais uma vez. Tamo junto forte. Agradecer o Alfredão também, que é um parceirão, que tá fazendo uma grande diferença lá com a gente. E é isso, cara. E esperar essa galera no TS Gym. Show. E agradecer também todo mundo aqui publicamente. Toda a galera que acredita nas minhas loucuras aí, que faz o TS acontecer. Todo o time TS, todas as pessoas que vestem a camisa e que já entenderam que o TS não é só sobre ser uma empresa. Apesar de ser uma empresa, isso aqui é um estilo de vida, cara. E a gente tá fazendo diferença na vida de inúmeras pessoas. E aguardem cenas dos próximos capítulos. Por quê? Porque a gente ainda nem começou. Fechou? Só pra terminar. Esse cara é louco. Eu sou... Cara, como eu gosto de quando as pessoas me chamam que eu sou louco. Sabe por quê? Porque eu sinto que eu tô no caminho certo. Fechado, é isso aí. Se inscreva no canal. Se compartilha é ruim. Compartilha esse vídeo com as pessoas que... Sabe aquela pessoa que veio na sua cabeça? Tirando você, porque eu sei que você não vai terceirizar a responsabilidade, você também vai estar aqui. Mas sabe aquela pessoa que veio na sua cabeça, falou assim, esse cara já reclamou de academia, esse cara já falou que não gosta de treinar, esse cara já reclamou de alguma coisa e dentro de tudo que a gente falou, deu match. Cara, manda esse podcast agora pra essa pessoa e fala assim, só preciso que você assista até o final. Só manda essa mensagem, que o resto deixa que a gente faz. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus. E é isso, a gente se vê num próximo episódio. Tchau!